Olá a todos. O tema de hoje é taxa de variação média da função afim. Essa taxa de variação, a gente está falando aqui em relação ao primeiro ano do ensino médio, mas também a gente usa a mesma ideia em geometria analítica lá no terceiro ano. Então, esse conceito vale tanto para primeiro como para terceiro. Só as representações que são um pouquinho diferentes, mas a ideia é a mesma, tá? A gente fala aqui de uma função de reais em reais, e aí vai falar sobre acréscimo. Então, quando acrescemos h, a variável x, passando de x para x mais h, em correspondência, temos um acréscimo nas funções. Como é isso? Aqui tem uma definição também, tá? A gente vai voltar a falar dela, mas eu tenho aqui, vou pegar o pincel para vocês, um valor x, e aí há um acréscimo de uma variável, acréscimo variável não, há um acréscimo de h, a variável x. Então, é como se eu tivesse 3 e tivesse um acréscimo aqui de 5, então agora eu tenho 3 mais 5. Tá? Acho que numericamente facilita para vocês visualizarem. É isso que está acontecendo. Esse h não pode ser zero, porque senão não muda de posição. Então, logo, a função continua sendo a mesma. E eu sei que a função é de f de x igual a x mais b. Então, se eu tenho um f de x, agora eu tenho um f de x mais h. Para x eu tenho f de x, que a gente observa aqui, e para x mais h eu tenho uma função, só desfazer, de f de x mais h. O que acontece? Existe uma variação de h aqui. De x para x mais h, houve um acréscimo aqui, uma diferença de h. E aqui na função, é a mesma coisa, a diferença entre eles, né? X mais h menos x sobra h. Aqui eu não tenho como fazer diferença e sobrar nada. Então, vai ficar f de x mais h menos o f de x, que a gente representou aqui. Então, esta variação que aparece aqui e esta variação que aparece aqui, quando a gente faz a relação delas, quer dizer, a variação em f de x, lembre que f de x é o nosso y aqui, né, no coordenado. Essa variação por essa variação de x, ela nos dá essa taxa de variação média. A taxa de variação média que a gente conhece aqui, em geometria analítica, nós chamamos isso de coeficiente angular. Por quê? Porque a gente está tratando aqui de um segmento e a variação nesse segmento aqui, né, nesse de um ponto a outro, gera uma inclinação. Então, a gente vai tratar lá isso como coeficiente angular, tá ok? Então, a gente fala de coeficiente angular em geometria analítica, terceiro ano do ensino médio. Em primeiro ano, a gente vai falar da taxa de variação. Aí ele fala do intervalo ser fechado de x até x mais h. Sim, a gente está pegando apenas esse intervalo aqui para trabalhar, tá ok? Vamos para outra lâmina. Como calcular, então, esse A, que é a taxa? Como eu chego nesse valor de A para gerar uma formulinha? O A para a gente aqui é taxa de variação novo, né? Então, vamos colocar aqui o A, deixa eu escrever para vocês. O A é a taxa de variação. Taxa de variação. Ou coeficiente angular. Ok?
Então, para vocês que estão observando, seja do primeiro ou do terceiro, a gente está falando do mesmo valor. Como eu faço isso ser igual a A, então? Aplicando a função aqui, ó. A gente tem a função do afim, que é a x. Só trocar aqui. Opa. Apagou o angular. F de x igual a x mais b. Então, no lugar de x, eu tenho x mais h. Então, eu vou ter que trocar aqui no lugar de x, x mais h. Então, vai ficar assim. A que multiplica x mais h mais b. O que eu fiz foi trocar o x aqui da minha função por aquilo que ele me deu aqui, menos a própria função. Então, vamos colocar aqui como é menos, vamos colocar um parênteses aqui, ax mais b. Tudo isso dividido por h. Bom, o próximo passo é fazer o desenvolvimento disso. Aqui eu tenho uma multiplicação, né? Então, eu vou distribuir. Então, eu vou ter aqui ax mais AH mais B. Então, distribuiu A com X e com H. Tenho um mais B aqui. Agora, eu tenho um negativo com um binômio ali, então vou distribuir o sinal também. Então, vai ficar menos AX menos B. E tudo isso dividido por H. Bom, o que eu tenho agora, vou pegar aqui, um AX com menos AX, eu posso cancelar. Tá? Um B com menos B. E aí me sobrou quem? Sobrou A H sobre H. Agora a gente resolve simplificando esses dois H's e chegando no nosso coeficiente ou nossa taxa de variação, tá? Então, eu sei que f de x mais h menos f de x sobre o h é igual a A. Quer dizer, eu tenho uma função aí. Nós vamos usar esta ideia de função, tá? Como a gente tem um f de x menos h, x mais h, a gente vai trabalhar esse como um f de x2, e esse x2 vai ser a variação com x1, né? Então, vai ficar o coeficiente angular ou a taxa de variação para um x1 e um x2 diferentes vai ser a diferença de suas funções por esse x, tá ok? E aí, a partir daí, a gente vai começar a determinar, por exemplo, normalmente nós damos uma função, então f de x igual a 5x mais 2. E a gente te dá um x lá. Se x for igual a 3, então meu f de 3 vai ser igual a 5 vezes 3 mais 2. Aí eu falo que o meu f de 3 é igual a 15 mais 2, 17.
Então, o que a gente vai começar a observar é que, ao invés de calcular muitas vezes um valor numérico, eu vou ter uma função dada com o seu resultado e eu quero saber qual é a função que gerou isso. Lógico que só uma não é suficiente. Eu preciso de no mínimo duas. Por isso que nós vamos usar duas funções aqui e aplicar, encontrar daí qual é a função que gera essas duas funções finais numéricas, ok? Então, isso vai ser para uma próxima aula. Espero que esteja